Primeira Epístola do Apóstolo São Pedro, capítulo 2, versículo 21 a seguir. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Oremos. Bondoso Pai Celestial, bom é estarmos aqui nesta noite, cantando esses hinos lindos e ouvindo a Tua palavra. Abençoe cada coração para receber de bom grado a Tua palavra. No nome de Jesus Cristo, amém, amém. Que Deus abençoe todos os irmãos aqui na Vila América. É sempre bom estar aqui nas quarta-feiras, adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite eu tenho um tema chamado Morte Residente, saindo do Éden outra vez. Amém? Então, nós podemos começar com o verso 24 da escritura que acabamos de ler, que diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Amém. Então, a morte de Jesus Cristo trouxe vida para os seus filhos. Eu tenho sempre falado, sempre quando chega neste assunto, a gente lembra lá do Velho Testamento que havia um propiciatório. E todas as coisas mortas que colocassem lá na panela, diante da panela dourada, dentro do Santo dos Santos, voltava a viver, porque a vida estava residente ali. Amém? Amém. A vida estava residente naquele lugar. Foi colocada a vara de Arão lá dentro, uma vara seca, e ela viveu outra vez e produziu até amêndoas. O maná ficou lá por 40 anos e nunca apodrecia, porque a vida estava ali, era residente ali, tornou-se residente, vivia, habitava, morava ali. Passando-se o tempo, veio então o Cristo de Deus, Jesus. Ele é este propiciatório, amém? Amém. Ele é este lugar santíssimo. E a vida está residente em Jesus Cristo. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse assim: eu vou levar vocês à vida. Não, ele disse: eu sou a vida. Porque a vida estava residente, habitando, amém? Em Jesus o Cristo. Agora, o Velho Testamento é sempre uma alegoria das coisas que havia de vir, como diz Paulo em Colossenses 2, versos 16 e 17. Sobre os sábados, essas coisas eram sombra daquele que havia de vir, que era Cristo, né? Portanto, guardar o sábado hoje num dia literal é uma falta de revelação, porque Paulo diz que essas coisas eram sombra daquele que havia de vir. Então a vida não está mais residente no sábado, né? Você não vai viver porque guardou o sábado literal, mas a vida está residente em Cristo. Você vai ter vida eterna se você estiver em Cristo. Agora você sabe que Satanás, ele causa a morte. E o que foi que causou a morte no Jardim do Éden? A vida estava residente no Jardim do Éden. Ali dentro do Éden ninguém morria.
Você podia passar 10 mil anos, 60 mil anos, todo o tempo você estava jovem, porque o Éden representava o propiciatório. Quando Adão foi colocado para fora dali, Deus colocou querubins, e a Bíblia fala no plural. E se Moisés, quando Deus mandou ele fazer a arca, mandou colocar 2 querubins, então é porque Deus colocou no Éden 2 querubins. Porque aquela arca, aquele propiciatório feito por Moisés, era um tipo do propiciatório que Adão vivia, do Éden. Amém? Portanto, eu não concordo com esse negócio, o Éden é lá onde era o Iraque. Nada disso. O Éden era um lugar onde a vida estava residente. O Éden era uma dimensão. Quando o homem pecou, ele foi jogado para fora dessa dimensão para cuidar da terra. Foi tirado da dimensão da vida, foi tirado da dimensão espiritual e foi jogado nesta 4ª dimensão aqui. Aqui quando estamos na 4ª dimensão. Na dimensão da morte. Onde a morte tornou-se residente. E o irmão Branham disse, esses hospitais, esse mundo, na verdade, é um grande hospital de pestilência. Por isso ele precisa ser queimado, né? Precisa ser purificado. Porque assim como o seu corpo tornou-se um lugar de residência de micróbios, de bactérias, de vírus, de morte, e o seu corpo precisa ser renovado, a terra também tornou-se um local onde a morte tornou-se residente. Micróbios, bactérias, pestes, vírus, todas as coisas estão aí. E o homem, a alma do homem é queimada pelo Espírito Santo para matar o germe do pecado, pois só o fogo mata. O dentista usa o fogo para purificar os seus instrumentos de trabalho. Todas as coisas são esterilizadas, né? Que são queimadas, volta a um ponto de santificação, porque limpeza significa santificação. É cleaner, né? Em inglês. Cleaner é limpeza, o irmão Branham diz, é santificação. Quando você lava um copo que estava caído na lama, o sabão em pó, você termina de lavar que ele está limpo, quer dizer que ele foi santificado. E a palavra santificar é a mesma coisa que limpo. Amém? Então, ali no Éden, Satanás estava aonde a vida tornou-se residente. Ele estava naquele propiciatório, naquela dimensão da vida. Então, de repente, a Bíblia diz, a alma que pecar, ou seja, a alma está viva, ela peca, então a morte passa a ter residência. Aí a morte passa a ser residente, então diz, a alma que pecar, esta morrerá. E é o que aconteceu, Adão ao pecar, caiu na 4ª dimensão. E ao cair na 4ª dimensão, então no seu corpo tornou-se a residência da morte. Amém? No corpo de Adão tornou-se a residência da morte. E Eva foi quem fez isto. Eva comeu fruto, que na verdade não é fruto literal, qualquer criança sabe disso, mas o fruto que Eva comeu deu-lhe entendimento. Ela foi na busca do entendimento. Que é entendimento? Sabedoria, a mesma coisa. Ciência, sabedoria, entendimento, sapiência. Ela queria ser inteligente, irmão João Roberto. Satanás disse para ela. E sabe por que Deus disse que tu não deve comer daquela fruta, daquele fruto?
Por quê? Porque ele sabe que no dia que tu comer, tu vai se tornar sábia. Sábia. E a Eva representava a igreja. A Eva representava a igreja. E foi no momento em que a igreja começou a querer ser sábia. E isso foi no final do século I. João viveu por volta do fim do século I. E já ali no final do século I, já os homens começaram, diz o site Wikipédia e também o Google Acadêmico, que os homens começaram a deixar o pensamento doutrinário primário, que era o pensamento apostólico, e começaram a buscar o entendimento intelectual secundário, ou seja, os teólogos como Papias, Teófilo, Hipólito, Atanásio de Alexandria, esse já viveu no terceiro século, mas Tertuliano, no segundo século, começaram a buscar ciência, começaram a querer comer o fruto da inteligência. Olha o que Deus disse para Eva, que Satanás disse para Eva: o fruto, se tu comer, tu vai ficar inteligente. E quando come o fruto da inteligência, você fica sábia, mas também fica nua. Fica sábia, Eva, mas também fica despida. Fica sábia, mas as tuas vergonhas aparecem. Quando Eva comeu o fruto, ela ficou sábia, ela saiu da inocência, ela deixou de ser aquela moça santa e passou a ser uma mulher. Ela passou a ser uma mulher. Ela passou a ser mãe de todo ser vivente. Porque a busca desta sabedoria, ao comer este fruto, aconteceu algo que Deus disse: olha, o teu desejo agora vai ser para o teu marido. Porque quando ela comeu esse fruto, o desejo dela não era mais para Adão. Aconteceu algo quando ela comeu este fruto, que Deus deu a ela uma sentença. E disse: duas sementes tem dentro de ti. E eu vou colocar inimizade entre as duas sementes. Vou colocar inimizade entre a tua semente, Eva, e esta outra semente que era da serpente. O que é semente? Vá no dicionário. Semens. Semens, irmão Cássio. Significa semente. Ali em Eva estavam os dois semens. O de Adão e o da serpente. Aí os teólogos, eles se fazem de doido. Mas eles não são doidos, eles se fazem. Porque tem gente que gosta de se fazer de engraçadinho. Ah, quer dizer que Eva teve um caso com uma cobra. Eles sabem, eles se fazem que não sabem. Só que eles fazem isso que é para o povo pensar que eles estão abafando. Mas eles sabem que a serpente não era uma serpente rastejante nesse tempo. Eles sabem. Amém? Só que eles se fazem de besta. Porque tem hora que a gente às vezes tem que se fazer de besta para poder segurar o público. A gente tem que ficar assim: o que? Não sei, não. Mas a gente sabe. Entendeu? Mas na verdade eles sabem que ela passou a rastejar depois que Deus disse: porque tu fizeste isso, agora tu andarás sobre o teu vento. E então a morte tornou-se residente. Porque Deus expulsou-os da dimensão da vida. Deus expulsou eles da presença da vida, da presença de Deus, para fora do Éden, para fora do propiciatório. E colocou dois querubins. E quando Moisés veio,
Deus disse a Moisés, agora faz um propiciatório pequeno de pele e coloca os 2 querubins lá na tampa da arca. E dentro da arca estava o quê? A palavra. Amém? As tábuas da lei, que era a palavra do dia para eles. Porque ali a vida estava residente no propiciatório. E nesta época do Éden, a palavra estava no jardim. Amém? Muito bem. Então acontece isso aqui. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça. Agora vem Jesus, depois de Adão, para consertar o erro de Adão e Eva, levou sobre a cruz os nossos pecados. Para quê, irmão Rubens? Para que nós pudéssemos ter outra vez a vida residente em nós. Pois a Bíblia diz, veja, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, para que mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, para a palavra, para a vida, para que pudéssemos ter vida. Ele subiu na cruz do Calvário, levando o nosso pecado tudinho na costa. Lá ele aniquilou o pecado, e o que ele fez com o templo, o que ele fez com o propiciatório, a Bíblia diz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que foi que ele fez? Quando ele fez isso, ele rasgou o véu do propiciatório, o véu do Éden, dizendo, volta para o Éden, porque agora não tem mais pecado. Ele expulsou Adão do Éden, porque tinha pecado. Mas agora ele rasgou o véu do Éden. O propiciatório tipificava o Éden. Para que rasgar o véu? Para que todos possam entrar de novo. Amém? Agora ele quer que todos ouçam, pois a Bíblia diz que Deus quer que todos se salvem. Amém. Muito bem, então Jesus fez isso. Levou nossos pecados na cruz e rasgou o véu do propiciatório, dizendo com estas palavras, com esse gesto, ele estava mostrando, o Éden está com as portas abertas outra vez. Os querubins embainharam suas espadas. Eles agora estão chamando você para entrar. Entra, a quem está em Cristo não há nenhuma condenação. Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Muito bem, então agora nós deixamos o natural e nós começamos a mergulhar no espiritual, porque primeiro as coisas acontecem no natural e depois no espiritual. Primeiro você vem a este mundo na carne, vive aqui na terra na carne, para depois viver na outra dimensão, num novo corpo. Amém? Amém. Muito bem, então veja bem, então Jesus consertou o erro e nos colocou no Éden outra vez. Amém? Amém? Jesus colocou Pedro, Tiago, João, Madalena, Maria, Natanael. Ele colocou essas pessoas no Éden outra vez. Eles puderam estar diante da vida. E eles até disseram, a vida foi manifestada e nós vimos a vida com os nossos olhos. Eles viram. Amém. Jesus colocou eles no Éden outra vez. Mas o que aconteceu? No final do século I, de novo a mulher, só podia ser a mulher. De novo a mulher, Eva de novo. Começou a querer comer o fruto da inteligência. Começou a querer comer o fruto da sabedoria. Veio o Tertuliano. Você encontra Irineu no final do século II. A Wikipédia, ou Wikipedia, não sei. E também a Google Acadêmico mostra que Irineu era bispo, pastor da igreja que estava em Leão.
E lá na igreja de Leão não havia essa doutrina das três pessoas da Santíssima Trindade. Irineu não pregava isso lá. Mas de repente Tertuliano começou a querer comer o fruto da inteligência. Satanás começou a colocar na cabeça de Tertuliano: se tu comer desse fruto, tu vais se tornar sábio, conhecendo o bem e o mal. E ele começou a fazer estudos teológicos. E então ele começou a achar que Pai, Filho e Espírito Santo eram três pessoas distintas. E então foi quando pela primeira vez surgiu o termo Santíssima Trindade. Foi quando pela primeira vez surgiu o termo Santíssima Trindade. Foi quando o homem, quando essa mulher, quando a igreja comeu de novo do fruto da inteligência. Então, ele criou essa ideia. Você vai no Wikipedia, eles dizem, na igreja que estava em Leão, não havia essa crença de três pessoas distintas da Trindade. Eles criam no Pai, no Filho e no Espírito Santo, como nós cremos. Mas não que Pai, Filho e Espírito Santo fossem três pessoas distintas da Trindade. Mas Tertuliano comeu do fruto da inteligência. E então você encontra que no final do século II, os homens começaram a sair de uma teologia primária para uma teologia secundária, dando atenção ao intelecto, à inteligência. E você encontra que o próprio Irineu era um homem estudioso, Papias e Teófilo, Hipólito e todos aqueles homens buscando inteligência, estudando as escrituras e fazendo estudos teológicos para mostrar cada vez mais que era melhor um que o outro. E assim começou a haver também discussão, problema entre eles, até que chegou o ano 300 e Constantino fez um concílio, e o concílio já era exatamente para acertar essas coisas entre os teólogos, porque eles estavam em discussão. Então foi chamado Atanásio de Alexandria, e Atanásio era fã de Tertuliano, acreditava que Tertuliano estava certo, e Atanásio defendeu a ideia de três pessoas distintas, e Constantino decretou a doutrina. Então aí nós temos os três espíritos imundos semelhantes a rã, saindo da boca da besta, do dragão e do falso profeta. Quem é o dragão? Satanás. E ele é um espírito. Isso saiu dele. Quem é o falso profeta da época? Tertuliana. Porque qualquer pregador que prega mentira é um falso profeta. Então o pregador da época, o bispo da época, o pastor da época, que estava buscando inteligência, buscando comer o fruto da sabedoria, era Tertuliano. Então ele é o falso profeta. E quem é a besta? O governo. Quem era o governo? Constantino. Então os três espíritos imundos, semelhante a rã, saiu da besta, do dragão, Satanás, do falso profeta, Tertuliano e Atanásio. E Constantino, a besta. E então o que aconteceu? Aquilo que era vida, eles foram expulsos do propiciatório. Bem aí os cristãos foram expulsos do Éden outra vez. Foram lançados fora da palavra, e fora da palavra a morte torna-se residente. Tertuliano saiu da palavra. Ele saiu do propiciatório, foi expulso do Éden. Longe do propiciatório, você vai ver o que dá a morte. Foram expulsos. A igreja católica é uma igreja expulsa do Éden. Expulsa da palavra. Mas agora, nesses últimos dias, Deus envia Elias outra vez. Como eu disse, ele não prometeu enviar Balaão, ele prometeu enviar Elias. Não espere um profeta como Balaão, que quer pegar dinheiro e passar a mão por cima da cabeça do povo. Deus não prometeu Balaão, Deus prometeu Elias, e Elias é carrasco. Porque para combater a Jezabel, a mulher que está ensinando os filhos de Deus a comer do sacrifício da idolatria, a mulher que quer comer do fruto da sabedoria, e que está despida,
Quando eles comeram desse fruto da inteligência, eles ficaram despidos. Ficaram inteligentes, ficaram. Mas só que essa inteligência deles não leva aos céus, porque Jesus disse que se você quiser ir ao céu, tem que deixar de ser adulto, tem que deixar de ser inteligente. Você sabe que o adulto é aquele que conhece mais do que a criança. A criança pensa que os filhos da gente vêm pela cegonha que traz. A criança não entende nada porque ela é inocente. E Jesus diz, só vai entrar no céu quem for inocente como uma criancinha desta. São Lucas 18. Se você deixar de ser criança, se você deixar de ser um pastorzinho simples, estudar teologia, comer do fruto da inteligência, para se tornar adulto no conhecimento, você não entra no céu. Jesus disse, se vocês também não se tornar crianças, vocês não entram lá. Ou seja, se você não deixar de ser sábios e passar a ser inocentes e depender de mim, porque a criança depende completamente do pai. Então, se não deixar de ser adulto, o que aconteceu no século II foi que os teólogos começaram a deixar de ser criança e passaram a ser adulto. Foi o que aconteceu com Eva. Ela deixou de ser inocente e passou a ser adulta, passou a ser mulher, passou a ser inteligente, passou a entender como é que um filho vem ao mundo. A igreja da mesma forma. Então, no concílio de Nicéia, a igreja é expulsa do Éden outra vez. E então, quando ela é expulsa do Éden outra vez, a morte tornou-se residente. Outra vez. Amém? Vou deixar o parágrafo aqui da mensagem. Da mensagem à era da igreja de Laodiceia. Livro de exposição da 7 era, parágrafo, página 206. Vamos lá, diz. Portanto, veja você, a morte, ou a organização veio e a igreja morreu. Ou, para tornar isso mais claro, a morte tornou-se residente, onde um pouco antes somente reinava a vida, assim como a Eva original trouxe morte à raça humana, assim agora, veja bem, assim agora a organização tem trazido a morte, porque a organização é o produto de dois corruptores, nicolaísmo e balanismo, propagados pela profetisa Jezabel. Balanismo, dinheiro. Dinheiro. Nicolaísmo, um homem sobre o outro. E isto eu não defendo os grupos dessa mensagem. Está cheio disso aí. Eles combatem o balanismo. Eles exigem que as mulheres se vistam bem vestidas. Eles exigem que o bispo tem que ter casamento certinho. Eles exigem cada coisa, mas eles são como os fariseus, que eles colocam um fardo pesado nas costas dos irmãos, mas eles não querem carregar. Mas na hora que é para deixar de ser um homem sobre o outro, eles não querem deixar. E isso é tanto pecado como ter casamento errado. Isso é tanto pecado como qualquer outra coisa. Você já prestou atenção nisso? Os pastores desta mensagem batem nos jovens que não pode nem pegar na mão na hora de namorar. Batem nos casais que marido e mulher não pode se deixar. E a coisa é rigorosa. Mas se você chegar para ele e dizer assim, e você também? Tem uma coisa errada em você. Você tem um negócio de um homem sobre outro no seu ministério. Você tem um homem sobre você. Aí eles mudam de conversa. Atam fardos pesados. Jogam na costa dos membros, mas eles não querem carregar. Então, veja bem, a morte tornou-se residente. Veja bem, porque a organização é o produto de dois corruptores, nicolaísmo e balanismo, propagados pela profetisa Jezabel. Agora, Eva devia ter sido queimada juntamente com a serpente pela terrível obra deles. Porém, Adão interveio, tomando-a rapidamente para si, de modo que ela foi salva. Porém, quando essa religião satânica tiver andado o curso completo das eras,
Não haverá ninguém para intervir, e ela será queimada com o seu sedutor, Satanás, pois a Bíblia diz: o diabo será jogado no inferno, e com ele todos os que se esquecem de Deus. O que é Deus? A palavra. Esqueceu da palavra, deixou a palavra de lado para seguir pensamentos intelectuais de Tertuliano. Então a morte tornou-se residente. Saiu do Éden, saiu do propiciatório, aonde estava a vida. Lá fora, longe da palavra, a morte torna-se residente. Que Deus abençoe cada um de nós. Oremos nesse momento.